A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Neste trimestre, e estamos estudando sobre homens dos quais o mundo não era digno. A história da vida de Abraão, Isaque e Jacó. Estamos examinando atualmente sobre a vida de Jacó e chegamos à lição de número 11, referente ao domingo 14 de junho de 2026, cujo título é Jacó de enganador a homem de honra. E para isso eu quero ler com vocês o texto lá em Gênesis 32, 22 a 31, que diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque e tornou-os e fê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Eu vou orar para que Deus nos dê uma aula abençoada. Quero orar também por você, pela sua família, para que Deus esteja abençoando a sua casa. Senhor, meu Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, nessa passagem bíblica que mostra a luta de Jacó com o anjo de Deus, e pedimos a Tua orientação, para que possamos tirar lições espirituais a respeito. Abençoa os Teus servos que estão ouvindo, dada a Tua graça, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo a respeito da vida de Jacó. E Jacó, como já vimos em lições anteriores, ele é um enganador e oportunista. Isaque, seu pai, amava Esaú, e Raquel, a sua mãe, amava a Jacó. E esses irmãos, na adolescência, tiveram um episódio, como já vimos anteriormente, em que Jacó, oportunista, aproveitando uma oportunidade de extrema fraqueza de Esaú, o engana, vendendo para Esaú um prato de lentilha pelo preço da primogenitura, algo extremamente valioso
para o povo patriarcal hebreu. E dali para diante, mais confusões. Orientado pela sua mãe Rebeca, ele engana seu pai Isaac e recebe a bênção que era destinada a Esaú. Esaú, sabendo disso, promete tirar a vida de Jacó quando seu pai falecesse, o que leva sua mãe Rebeca a orientar Jacó a fugir para a terra de Midian, onde mora o seu tio Labão, e ali ele criar família através do matrimônio. E ele assim o faz. O enganador Jacó foge de seu irmão Labão para as terras do seu tio Labão. E lá chegando, ele se apaixona por uma moça, uma das filhas de Labão, Raquel, e quer casar com ela. Labão faz um negócio com ele, dele trabalhar 7 anos como preço pela sua filha, e assim ele o faz. Mas, no dia do casamento, Labão também é um enganador e engana o enganador Jacó. E ele casa com a segunda filha de Labão, que é a mais velha, a Léia. Ao descobrir isso, ele vai ter com seu tio fala: olha, se você quiser casar com Raquel também casa, mas tem mais, trabalhar mais 7 anos. E assim é feito. Eles casam. Raquel não tem filhos. Léia dá 6 filhos e uma filha para Jacó. E a sua criada, ela dá mais 2 filhos para Jacó, Zilpa. Como Rebeca não tem filhos, ela dá sua serva Bilá para Jacó procriar com ela, e ele tem mais 2 filhos. E por fim, Raquel engravida e tem 2 filhos, José e Benjamim, completando a clã de Jacó, 12 filhos e uma filha. Essa história decorre num período de aproximadamente 20 anos. E agora Deus fala com Jacó para Jacó voltar para a sua terra em Canaã. Jacó está rico, família grande. Mas o seu tio tem em Jacó uma pessoa que lhe dá lucro e não quer ceder essa oportunidade de Jacó ganhar asas e levar a sua própria vida. Então Jacó, mais uma vez, usa da estratégia de fugir. Fugiu de Esaú, agora foge do seu tio Labão, que o persegue, mas recebendo uma orientação de Deus, Labão deixa Jacó seguir adiante. Quando Jacó está chegando perto das terras de Canaã e está de passagem por um braço do rio Jaboque, ele fica muito preocupado, porque ele não sabe se Esaú vai querer matá-lo. Prepara presentes para entregar para Esaú, para tentar dissuadir o irmão a aceitá-lo.
mas fica com muito receio. Então manda a família ir à frente e ele passa uma noite de luta, porque tem um encontro com o anjo do Senhor, ali no lugar que mais tarde o próprio Jacó chamaria de Peniel, um lugar que ele lutou com Deus e prevaleceu. Naquela luta, como lemos no texto, ele sai mancando de uma coxa, embora tenha vencido a batalha, a sua coxa vai permanecer com um defeito físico para o resto da sua vida. E é que nos traz muitas lições espirituais. Eu quero apenas ficar com a transformação que Jacó passou ali de um homem enganador a um homem que seria honrado a partir de então até os dias de hoje, pois as terras que ele morou hoje é um país, Israel leva o seu nome, honrado até os dias de hoje. E a história de Jacó tem um aspecto muito parecido conosco antes de aceitarmos Jesus como Salvador. Éramos enganadores e vivíamos em fuga. A sociedade é assim. Tem até um ditado popular: enganando e sendo enganado. É a pauta de uma vida sem Deus. E também o processo de fuga. Vivemos fugindo, muitos fugiram para as drogas, outros para o álcool, outros para a promiscuidade sexual. As pessoas vivem fugindo, enganando as outras, dizendo que não tem culpa de nada, não assumem responsabilidade. Essa foi a luta de Jacó, ou melhor dizendo, a caminhada de Jacó até chegar ali a Peniel. Essa foi a nossa jornada também, com alguns aspectos diferentes históricos, porém, interiormente é a mesma coisa. Pessoas duvidosas, enganadoras, fugindo da realidade. E até que um dia nós tivemos um encontro com Deus, como Jacó teve. Se você ainda não teve um encontro com Deus, saiba que Deus está falando com você e Ele quer se encontrar com você hoje. E quando Jacó se encontrou com Deus, ele ficou numa aflição, porque tudo o que ele tinha feito até então não servia para lutar com Deus. Ele sabia que ele não podia enganar Deus. Enganou Esaú, enganou seu pai, mais tarde engana Labão em algumas ocasiões. Mas Deus ele sabia que não podia enganar. Uma outra
Há um outro procedimento comum de Jacó, como já vimos, é fugir. Ele não podia fugir. Fugiu de Esaú, seu irmão, fugiu de Labão, seu tio, mas agora ali no Jaboque ele não poderia fugir de Deus. Chega uma hora na nossa vida, e aconteceu na minha vida, e aconteceu na sua vida, que aceitou Jesus como Salvador, que você teve um encontro com Deus. E ali você não podia usar mais as estratégias que você usava antigamente. Você sabia que você tinha que ser real com Deus. Nem fugir, nem mentir. Se você ainda não teve esse encontro, saiba disso. Quando você se encontrar com Deus, você vai saber. Porque diante de Deus, você não tem como fugir da verdade e também não tem como mentir para Deus. E nessa luta, quem saiu ganhando foi Jacó. Porque ele diz o nome desse lugar será chamado Peniel, porque tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. O nosso encontro com Deus foi isso. Vimos Deus face a face e a nossa alma foi salva pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoou de todos os enganos que fizemos no passado, de todas as atitudes de fuga, como drogas, bebidas, sexo, e nos transformou numa pessoa de honra. Agora, Jacó sairia daquela luta com Deus vitorioso. Você, quando luta com Deus, você sai vitorioso. Eu saí. Você que é salvo, saiu. E você que ainda está lutando com Deus, saiba que Ele, na sua luta, Ele não quer te vencer, Ele quer te dar vitória. Mas um aspecto Jacó sai mancando. E alguém pode perguntar, mas se Deus é bom, por que deixou um defeito físico em Israel? Porque Deus se importa mais com a nossa alma, com a nossa salvação. E a partir dali, Jacó, toda manhã, quando levantava da sua cama, se deparava com uma realidade. Ele mancava. E certamente ele lembrava. Isso é sinal que eu tive um encontro com Deus. Isso é um sinal que eu não devo ser mais um enganador. Isso é um sinal que eu não devo mais fugir da realidade. Deus me avisa todo dia, me lembra todo dia que eu tive um encontro com Ele. É assim que Deus faz. Você foi salvo de enganador, de fujão, se transformou numa pessoa honrada na sociedade, honrada por Deus, mas agora você tem um sinal. Eu tenho o meu, não sei qual é o seu, sabemos qual é o de Jacó. Mas todo dia Deus nos lembra. Por isso devemos orar sempre.
principalmente quando acordamos, lembrando que Deus esteve face a face conosco, prevalecendo, nos deu a vitória. Que Deus te abençoe.